Dia. No Cidade Entrevista de hoje, comportamento humano, as descobertas brasileiras na área de saúde mental. Convidado de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, que recebe o professor, pesquisador Eduardo Casarotto. Professor, bom dia. Tudo bem? Bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui, tá? Felicidade. Primeira vez em Londrina, professor? Conhecia, mas estou bem feliz de voltar. E qual foi a sua impressão nesse contato mais demorado com a nossa cidade? Eu acho que é uma cidade inovadora. Muita coisa acontece pela primeira vez aqui, movimento das mulheres. Eu gostei muito dessa coisa tem muita empolgação de inovar aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. Professor, por onde a gente começa a falar de comportamento humano? Pelo estágio atual? Comportamento humano, eu acho que assim, claro que como pai aí da virtuologia, né, assim, a gente tem que entender que tem muita inovação. Tá. Ainda bem. E eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu sempre falo, eu espero que eu não seja o último, eu não vou ser. Graças a Deus, a gente está sempre em evolução. Do jeito que eu não vou ser o último, todos que vieram também antes, tem muitas mudanças, tem muitas descobertas. A neurociência veio trazer muita inovação. Então, entendendo essas inovações, não sendo assim, a gente não pode ter arrogância, entender tudo o que veio está errado. Sem dúvida. Isso é uma bobagem. Freud foi espetacular, Jung foi espetacular, Klein, ou seja, tantos pensadores do behaviorismo, tem tanta gente que descobriu coisas espetaculares, então a gente tem que dar ouvido, entender a lógica de tudo isso, mas tem que dar também a lógica para as descobertas. Então a virtuologia vem nesse lugar de entender os caminhos neurais no cérebro e entender uma nova versão da clínica. Então, a gente não pode confundir a palavra virtuologia, virtudes, com senso comum. Acho que a primeira coisa é não entender a palavra humildade, perdão, arrogância com o senso comum da palavra. Quando a gente fala na virtuologia de humildade, a gente está falando de um grupo de ideias que altera a sua estrutura neurológica. Eu posso identificar também como uma linha brasileira de estudo do comportamento humano? Exatamente isso. Não é um método, é uma abordagem inteira. Assim como a psicanálise, tem o behaviorismo, tem a gestalt, tem a virtuologia. Então, abordagem brasileira. O que a virtuologia tem de diferente das outras abordagens, professor? A gente não fica focado... Claro, é tudo, eu vou falar tudo, tá? Porque a gente tem desde os 51 grupos de necessidades humanas, a forma com que a gente analisa o cérebro, o que é o desejo, o que é o inconsciente, é tudo. Não adianta a gente comparar uma coisa com a outra, que já vai errar. É a mesma coisa que eu comparar o behaviorismo com a psicanálise. Olha, são dois mundos ali diferentes. A virtuologia também é um mundo inteiro diferente. Tá? Como eu disse, a gente não pode ser arrogante de entender. Não tem nada do behaviorismo aqui, não tem nada da... Não, pelo contrário. Eu fiz questão de não trocar os nomes, inclusive. Coisas que vários pensadores fizeram, né? Olha, eu vou falar lá do superego, aqui eu vou falar com outro nome. Não, que uma bobagem. Então, sim, na nossa abordagem, o que é superego, o que é condicionamento operante é condicionamento operante. Ou seja, eu não troquei os nomes que pensadores já vieram, já provaram. Para que eu vou inventar a roda? Entendeu? Porém, a virtuologia, ela vai entender uma coisa fundamental, que aqui é o diferencial, tá? A nossa construção da nossa personalidade, que é como nós nos movimentamos no mundo, eu vou perguntar, ela tem a competência suficiente para lidar com a sua dor, com o seu trauma, com a atualidade? Então você vai perceber e reagir com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, conforme essa estrutura da sua personalidade. A sua personalidade tem aceitação? De novo, a aceitação não é do senso comum, é uma estrutura neurológica, tudo bem? O seu cérebro é estruturado, a órbita frontal, o ventromedial, o sistema amigdaloide, o sistema DMN, ou seja, como que o seu cérebro tem os caminhos neurais para lidar com aquela memória de dor? Ele está estruturado? Não. Ele é arrogante? Ele quer tudo do seu jeito? Não. Então a gente não fica investigando, em consultório a gente não pergunta como foi sua infância, olha como foi sua dor, seu pai te rejeitou, nada disso. A gente vai pesquisar como você está funcionando.
Ou seja, como que a sua personalidade está estruturada em vias neurais. E, professor, e quais são os resultados dessa abordagem? Amei, adorei. É completamente diferente, né? É completamente diferente. A gente faz isso não só em clínica, em consultório, mas como a gente aplica isso nas cadeias. São centenas de cadeias aqui na Colômbia, então no país inteiro. E a gente aplica isso por neuroplasticidade. Que, ou seja, o Eric Kendall, que é o ganhador do Nobel sobre esse tema, ele diz que não existe aprendizado. Aprender é criar memória de longo prazo. Perfeito. Então, adianta você ir lá no consultório. Eu descobri que eu sou agressivo porque meu pai era agressivo. Eu entendi. Que mudou? Nada. Não mudou nada. Por quê? Porque eu vou continuar me comportando porque a minha estrutura ainda está estruturada, a minha capacidade ainda está estruturada em ser violento, em ser agressivo. Então, eu vou treinar o seu cérebro em neuroplasticidade. Ou seja, tem que ter repetição, experiência, reflexão. Tem um caminho para criar neuroplasticidade, memória de longo prazo, para que essa memória de longo prazo faça parte do seu grupo de ideias que altere essa estrutura neural. Ufa, aliás, professor, deixa eu já... Leandro, por gentileza, mais uma vez, a gente deu aqui um take. Fundamentos da Vitrologia, né? Uma publicação pela editora que leva o mesmo nome. É Virtudes, a editora Virtudes. Perfeito. Essa é a porta de entrada para conhecer? Para quem quer estudar, Para quem quer estudar, fala, eu sou um psicólogo, sou um psiquiatra, eu sou um psicanalista e eu quero isso como técnica, como abordagem. Essa é a porta de entrada. O leigo passa por aqui ou não, doutor? Não. Vai no Manual de Desenvolvimento Humano, que é esse livro, assim, que é onde você vai treinar o seu cérebro. Entendeu? Onde você vai aprender o que é essas estruturas da humildade, da aceitação. Perfeito. Aliás, já são mais de 20 livros, né? São. O senhor trouxe aqui um outro exemplar também. Sistemas humanizados, humanização 2.0. Eu ainda quero esgotar um pouco mais o Virtologia, mas quero também mostrar esse aqui. Me fala desse aqui, doutor, por gentileza. Humanização, quando o humano falha, a regra tem que funcionar. Então, assim, como humanizar... A humanização, ela veio da saúde. Então, a gente tem o Humaniza SUS, que foi uma super iniciativa boa, tem muita coisa boa, mas a gente tira a humanização e estica isso e vai aprofundar tecnicamente essa humanização, e aí eu vou trazer para um resumo. Humanização é a ciência que estuda o funcionamento humano versus as regras do ambiente. As regras do ambiente respeitam o funcionamento humano, é humanizado. Perfeito. Se ela não respeita, violência institucional. Ou seja, é onde que violenta o ser humano. Então, ou seja, você tem um cargo, você é um comunicador, você tem sua descrição de cargo. A sua personalidade condiz com a sua descrição de cargo, você vai fazer isso, o seu dia vai ser maravilhoso, você vai trabalhar sorrindo, você ganha energia quando trabalha. Caso você não tenha personalidade para executar esse cargo, você perde energia. Eu estou falando de uma forma leiga para o público entender, mas entenda que quando eu não tenho personalidade para aquela descrição de cargo, eu vem burnout, vem boreout, brownout. Essa era a pergunta seguinte: como isso conversa com saúde mental, doutor? É óbvio, porque isso conversa com saúde mental num todo. Perfeito. Portanto, a humanização, ela é sistêmica. Ou seja, não é palestra para abraçar a árvore, não é terapia, não é nada disso. Só é humanização quando ela é sistêmica. Só é humanização quando ela é 360 graus. O que isso quer dizer? Sistêmica. Política de governança, fluxograma, manual de cargo, compliance, políticas internas. As regras do ambiente foram feitas pensando no humano. É com regras, é com fluxograma, é com sistema. Não é só com política de olha, a gente é um time, olha, eu vou te dar terapia. Não adianta nada, você vai mandar o cara para terapia e treinamento e vai fazer tantos programas e volta para um ambiente violento. O que adiantou? E para regra violenta, não adianta. Então é a mudança, a humanização é a mudança da regra, respeitando esse funcionamento humano. Pronto, aí, ou seja, nós estamos falando de ambiente. Quando a gente fala de humanização, nós estamos falando de ambiente que respeita o humano, entendeu? Diferente do indivíduo, tá? A virtologia não, a virtologia já é o estudo sobre o indivíduo, sobre o cérebro humano. Entendeu? A gente já volta para a virtologia, não posso perder a deixa. NR1.
norma regulamentadora número 1. E aí, doutor, qual que é a sua opinião? Ainda bem que você falou disso, porque assim... Conversa com saúde mental, não, conversa com a humanização diretamente. Sem dúvida. Por quê? As pessoas estão confundindo que... olha, eu vou dar terapia lá na minha empresa, eu vou cuidar de saúde mental, dando palestras, treinamentos de descompressão e vai ser multado do mesmo jeito. Eu falo o que eu falo lá, eu estou sempre em Brasília, falo com o Ministério do Trabalho, e não é da minha cabeça que eu tirei isso, são informações assim, vai ser multado do mesmo jeito. O questionário, lá 51% da empresa respondeu que está tudo bem. A procuradora me falou assim, a gente vai dar atenção 2% para isso. A gente vai entrevistar e entender se o ambiente é violento. Então, MR1 é sobre ambiente, não é sobre o indivíduo. Eu cuido do indivíduo, mas o ambiente é violento, ele pratica a violência institucional, você vai se ferrar do mesmo jeito, entendeu? Por isso que a humanização acaba se encontrando com a NR1, que é... Porque a humanização é o próprio tratamento do ambiente, pelas essas regras. Então, quando você chega na empresa e tem sim lá o comitê de humanização, as políticas humanizadas, um complácio, uma ouvidoria, a governança, todas humanizadas, ou seja, você sabe que aquela depressão que aquele indivíduo não foi a empresa que fez, entendeu? Professor, as nossas empresas e corporações estão preparadas para a NR1 ou para aquilo que ela propõe? Claro que não. Por isso tanto furor, tanta ansiedade e o atraso, já atrasaram 2 vezes. Vai ser agora, não vou. Parece a festa junina. É mentira. Aí volta. Tá desse jeito. Por quê? Porque, primeiro, é uma responsabilidade muito grande colocar tudo nas costas da empresa. Sim. Imagina, o brasileiro, infelizmente, já tem um comportamento de que se ele conseguir ser um pouquinho corrupto, se ele conseguir burlar alguma coisa, olha, eu fui mandado embora, mas você não me conta na hora da contratação, deixa eu receber meu seguro-desemprego aqui, não me contrata não. O brasileiro, infelizmente, ele ainda dá um tiro no pé sobre corrupção passiva, sobre corrupção. Então, imagina o número de processos que a empresa iria ter, sabendo que, olha, agora a empresa vai se ferrar com a NR1, então o número de afastamento, de burnout, ia cair tudo em cima da empresa. E não pode, senão você vai falir o país. Ninguém vai querer mais ter empresa no país, não vai compensar ter. Então, isso aí é importante entender quais são as regras da NR1 direito, o que de fato a empresa é responsável, como esses funcionários de fato vão se comportar tendo isso. Então, a gente ainda não está com maturidade, tanto que as pessoas estão vendendo treinamento, olha, mindfulness, um monte de coisa que são bem intencionadas e são legais, mas está fora do que a NR1 está pedindo. Então, as pessoas ainda não entenderam direito o que é, então elas ainda não têm maturidade, mas vai ter que começar, você não vai criar maturidade quando? Vai fazer o quê? Começamos por onde, doutor? Tem que começar a aplicar pelo menos 1 ano a regra. Obviamente, pegar leve nisso, porque exatamente vai ter um aprendizado, o mercado vai ter um aprendizado. Cada vez que não se vai, olha, vai ter NR1, e não teve. Esperando que o mercado se adeque. Olha, eu vou esperar então mais 1 ano para que o mercado realmente tenha as suas adequações. Como bons brasileiros, o que eles fazem? Não adianta. Fica esperando. Não adianta. Ninguém se adequa a nada, ninguém arruma a casa, e aí quando começar a funcionar, a gente começa a se arrumar. Esse é o problema. Esse é um dos problemas. Então, gente, olha, se eu puder deixar uma dica para o empresário, não espera começar a multa, quando multar eu resolvo. Cara, se adequa. Já entendeu que é sobre o ambiente, não é? Começa a fazer política de governança, começa a trazer a humanização para todos, para o RH, para o compliance. Começa a arrumar a casa, as políticas internas humanizadas, que você não vai ter problema nenhum. E o melhor de todos ainda, que o cara não se liga nisso. Isso dá mais lucro. Sem dúvida. Isso dá mais lucro. Essa é uma conta que muita gente não está fazendo, né? Entendeu? Humanização, um ambiente de paz, a sua amígdala não fica hipervigilante, para de produzir cortisol, você trabalha melhor. Então, assim, dá mais lucro. Você não está perdendo, não é prateleira, sabe? Não é enfeite.
de fato, o fluxo do processo é melhor, porque você vai ter que alterar os fluxos do processo para se tornar mais humanizado. Então, você vai dar mais fluidez né, nesse fluxo do processo. Você vai adequar os manuais de cargo, exatamente conforme o perfil de personalidade. Esse cara vai trabalhar muito melhor, com uma performance muito maior. Então, humanizar dá lucro. O professor, me dá a sua definição para paz. Gente, é a coisa mais simples do mundo. E aí eu vou trazer a virtologia com muito peso. A paz só é possível se a gente vencer o orgulho dentro da gente. O orgulho, aí eu vou voltar um pedacinho aqui, que é o que é orgulho para a virtologia, dentro de uma estrutura neural. Tá. É a necessidade... Vai devagar, hein, professor? É a necessidade primitiva do tronco cerebral sistema límbico de ter importância, porque nós temos um registro biológico de pertencimento. Lá, quando a gente, antes do fogo, lá, se você não vivesse em grupo, de fato, você morria. Tudo bem? Então, assim, a gente tem um registro que em grupo eu sobrevivo. Por isso que as coisas que mais dolorosas, solidão, rejeição e abandono. Tem coisa que mais dói que isso? Não, por quê? Porque é a mensagem que o cérebro recebe que você está fora do grupo logo igual à morte. Então, o que é o orgulho? A necessidade primitiva de ter importância para ser aceito e aprovado num grupo e ter a sensação de sobrevivência. Então, quais são as expressões do orgulho? Vaidade, necessidade de poder, dominância, timidez. Formas de violência, as primeiras. Formas de violência, a timidez, vergonha. Olha, todo mundo acha que o tímido é bonzinho, né? Que, assim, não, é tão insuportável eu ser criticado que vem um mecanismo para eu não me comunicar. Porque se eu me comunicar e for criticado, é tão insuportável isso que eu não aceito, porque é muito arrogante. Então os tímidos são os mais arrogantes do que aqueles que se comunicam. Entendeu? Então, assim, tudo isso é, de uma forma só, orgulho. E o orgulho é que faz você praticar esta violência. Eu entro em cadeia faz 7 anos e eu pergunto para todos. Eu dou palestra, explico tudo que é orgulho. O orgulho é isso, o orgulho é aquilo. E eu sempre pergunto, alguém tá aqui preso que não seja por orgulho? Eu nunca escutei uma resposta diferente. Já foi mais de 10 mil pessoas e ninguém nunca falou eu tô aqui por causa da fome, eu tô aqui por causa do... Não. É por vaidade, é por desejo, é por pertencimento, é por violência, é isso, dominância. Todos sabem por que estão. Nessa passagem, com mais tempo por Londrina, o senhor foi apresentado ao Conselho de Cultura de Paz. Sim, fantástico. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse trabalho que a cidade já realiza há mais de 25 anos, né? Liderado pelo nosso Luiz Cláudio Galhardi. E aí, professor... Eu tenho uma crítica só. Eu tenho uma crítica. E a minha crítica é, por que não pegou esse projeto e expandiu para o Brasil? Por que está só em Londrina? Por que está só em Londrina? Porque é espetacular. A cultura de paz é espetacular. E encaixa muito com a gente, né? Ou seja, amor ao próximo, humildade, humanização, tudo isso são cultura de paz. Então, ela se encaixa muito bem. E todas as ações que se faz aqui na cultura de paz é espetacular. Contra as armas, arma não é brinquedo, tantas ações que eu vi aqui que eu fiquei de coração cheio. A minha crítica é essa, só. Por que isso aqui não está em todo lugar? De verdade. Somos uma cidade educadora para a cultura da paz. Exatamente. Que isso se expanda aos outros estados. Faço força, faço jus a isso, viu? É um exemplo para a gente espalhar pelo país, começando pela iniciativa privada, passando pelo serviço público, ou que nós possamos permear todos os segmentos da sociedade. Eu acho que tem que estar lá na educação e tem que estar no mundo corporativo e no governo. Eu acho que a gente tem que humanizar os sistemas de governo, CRAS, CREA, hospital. A gente tem que trazer uma humanização para isso, e isso é uma cultura de paz. E a educação, na escola, ter educação pela paz. Acho que é muito importante isso, e obviamente aí trazer essa humanização para o mundo corporativo. A gente muda a sociedade, a gente consegue trazer a cultura para uma sociedade. Perfeito. Bom, professor, eu preciso fazer o intervalo. Então, claro. A gente vai rapidinho ali e já volta, porque daqui a pouco a gente continua com o pesquisador, professor e palestrante Eduardo Casarotto, responsável pelo desenvolvimento da chamada virtologia. Está aqui, os fundamentos da virtologia. A gente já falou bastante sobre isso no primeiro bloco, mas entender também quais são os avanços brasileiros no campo da saúde mental, porque a ciência brasileira também é expoente. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já!
volta com Cidade Entrevista, conteúdo relevante na sua manhã de sábado. Estou recebendo aqui no estúdio hoje professor, doutor, palestrante Eduardo Casarotto, pesquisador, autor, criador de Virtologia. Mostrei esse livro aqui no primeiro bloco, segura aí, Leandro, ainda não. E aí perguntei para o professor se Virtologia, ou esse livro, essa publicação em especial, é a porta de entrada para você conhecer sobre Virtologia. O professor me alertou que não, para o público em geral. Virtologia, esse aqui dos fundamentos, só para os profissionais da área, né? Mas esse aqui é o livro, né, professor? Esse olha, eu acho que... Eu falo sempre para os meus alunos. Se você não entender nada sobre ciência, mas entender sobre humildade, aceitação, o perdão e treinar o seu cérebro nisso, que é esse livro, isso é que te vai levar à cura. Bacana. Essa é a porta de entrada. Professor, a propósito, quais são as conquistas da ciência brasileira, daquilo que a gente está produzindo aqui em termos de humanização, de saúde mental, e temos conquistas relevantes, muito grande, muito grande. A gente aplica, por exemplo, nas cadeias. Tá. A gente aplicar essa metodologia desse livro aqui, não aplica as 33, a gente tem 8 virtudes fundamentais ali pro crime. Então vai ensinar ali a humildade, a paciência, a brandura, e aí, de novo, vou reforçar isso. Tirem essas palavras do senso comum. Na Virtologia, a gente estuda esta humildade, esta aceitação como uma estrutura, ou seja, a gente vai mudar o que você usa de função executiva, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, versus o seu DMN, com o seu SN, ou seja, que são áreas e funcionamentos, sistemas neurais. A gente faz essa alteração. Então, como a gente faz isso? Por neuroplasticidade. Então, na cadeia a gente faz isso. Então, são 8 virtudes, uma por semana. Mas espera aí, em 2 meses você muda alguma coisa? Temos estudos profundos desses anos todos, publicação científica em revista científica, exatamente que a gente tira esse cara do crime, a gente altera esse caminho, porque a Lene falou da violência, do orgulho? Sim. Se eu altero essa estrutura do orgulho, eu tirei a violência. Qual é a grande revolução ou as grandes revoluções que as virtudes estão promovendo e que muita gente ainda não se deu conta, professor? É muito interessante, né? A gente sempre vai levar a palavra virtude para uma religião, né? A gente tem que tirar isso. Verdade. Isso não quer dizer que estava errado. Acho que a ciência provou que Jesus falava isso há 2000 anos. Então quer dizer que uma ciência religiosa? Pelo amor de Deus, não vão me colocar uma coisa dessa. Por favor. Mas amor ao próximo, a diferença entre falar de amor ao próximo, de humildade, de caridade, de forma científica, como eu falei, é como de fato está dentro da sua personalidade, como você se movimenta no mundo, assim com as suas próprias memórias e com as suas dinâmicas. A maioria das pessoas vão para as igrejas, aprendem isso e vira um superego, ou seja, vira uma persona, ou seja, olha, como eu sou humilde, já sai de lá puto com o vizinho, fala mal, aí briga no trânsito, ou seja, orgulhoso pra caramba. Tá. Extremamente arrogante, não pode falar nada, não pode criticar em nada, que as pessoas já se ferem. E assim, não entenderam, você tá indo na igreja, sabe pra quê? Pra nada. Só pra um superego com medo de ir pro inferno, amigo. Entendeu? Porque a humildade mesmo, a paciência, a caridade, você não aprendeu. O senhor sabe que uma vez o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, cunhou uma expressão que a mim, como jornalista, marcou muito, de que a gente vive ou vivemos tempos estranhos. E por vezes eu tenho a impressão, doutor, de que na mesma proporção em que a gente tem se distanciado de muitos valores, inclusive das virtudes, a gente também iniciou um processo de reencontro com esses valores. Sim. A gente já chegou ao fundo do poço ou ainda não? Não, a gente pode a leitura está correta, faz sentido para isso. Não, é isso mesmo. E foi necessário. O processo civilizador é muito importante, né, que a gente entenda que o mundo está em evolução. O saudosista antigamente era melhor. Esquece, o mundo vai para frente, não vai para trás. Ou seja, olha aí o machismo, né, o patriarcado, o racismo, coisas horrorosas. É para frente. Então, assim, quando o mundo, antes de tudo, quando lá na época do fogo, a gente era primata, podia tudo. Você podia
transar com a sua mãe, matar o seu pai. Aí a gente foi em grupo, se estabelecendo, mas para se estabelecer, para se organizar, houve regras. O que organizou uma sociedade, uma civilização? Regras, ok? Que não podem faltar. Não podem faltar. Essa regra, por isso que está aí a humanização, né? Sem dúvida. Ou seja, falta a regra. Então a regra criou a proibição. Não era nada proibido. A regra agora proibiu algo, certo? A proibição, obviamente, vai trazer isso. Quem falava, o Freud falava isso de forma fantástica no livro dele, Totem e Tabu. Então você tem lá um totem que colocou uma regra, que virou um tabu, que virou um pudor. Então a gente vai expandindo vários pudores. Porque o meu totem disse que não pode, o meu líder disse que não pode. E a gente, então, no processo civilizador, aquilo causou muita repressão. Então, hoje a mulher não podia ser mulher, a gente não podia usar um decote, não podia se falar, usou muito pudor. Usou muito pudor em todas as áreas, não é só sexuais. Tá. Em todas as áreas. Tá? Este pudor tinha que ser rompido, mas não para voltar à falta de valores. Agora, assim, ó. Eu tenho amor ao próximo, eu tenho caridade, porque eu quero a aprovação desse grupo ou porque de fato eu sinto o meu próximo? Entendeu? Eu vejo o outro como outro, ou eu estou fazendo esse bem ao próximo porque eu quero a aprovação de um grupo. São coisas totalmente diferentes para o cérebro, são áreas diferentes no cérebro. Então a gente está evoluindo? Tá, porque a gente tem que romper, não é com os valores, é com a aprovação social. Aquelas pessoas não é que elas eram boas, elas seguiam regras em serem boas. Estavam no ódio, eram violentas, racismo, machismo, mas elas se faziam das certinhas. Eu escutei essa semana, maravilhoso. Esse cara é pé no chão. Mas, não, segue um monte de regra, todo pudorzinho, todo... Cara, você é totalmente fora da realidade, a realidade da sua autenticidade. A pessoa não tem. Por quê? Então, assim, é importante romper com todo esse pudor, com todas essas caçadas? Mas tem que criar valores no seu ego, no seu eu. Você tem que ser... Eu não vou trair minha mulher porque eu vou pro inferno. Eu não vou trair minha mulher porque é o que o outro vai pensar. Eu tenho que a relação com ela e o valor a ela que é importante. Essa é a troca. Não é porque eu vou pro inferno ou porque a sociedade proibiu de eu trair. E sim porque a nossa relação, e eu tenho consciência sobre a nossa relação. Eu vou confiar no seu poder de síntese, porque o programa está acabando. Vamos lá. Para onde nós caminhamos enquanto civilização? A gente tem que caminhar para a humildade. Tá. Acabar com sistemas de poder, dominância. A gente tem que chegar na fraternidade. Parece que uma coisa muito utópica da gente falar, mas é simplesmente não queira dominar o outro, cuide do outro, traga a palavra cuidado. Você, homem, que quer ser o protetor, o provedor, esquece. Se a mulher precisar de um protetor, ela chama a polícia, amigo. Entendeu? Ela tem perna para trabalhar. Então você não tem que ser protetor, provedor de nada. Vamos trocar a palavra por cuidado. Eu cuido de você, você cuida de mim. A gente traz o cuidado para o nosso próximo. Se a gente trouxer o amor ao próximo, o cuidado um do outro, a sociedade vai para o caminho. A gente flertou um pouco mais com essa pegada durante a pandemia, né, doutor? Claro. Parece que já nos distanciamos também desse aprendizado. Né? Claro. Professor, muito bacana. Professor, doutor e também palestrante, Eduardo Casarotto. Vou repetir para você que gostou da pegada, venha conhecer Fundamentos da Virtuologia. Está aqui essa obra incrível que está na minha mão. Maravilhoso trabalho. Isso aqui é para profissionais, correto, professor? Isso. E para você, leigo no assunto, mas que gostou do debate, para se introduzir no assunto, Nascemos para Evoluir, Manual de Desenvolvimento Humano em Virtudes. E esses são só 2 dos mais de 20 trabalhos do professor. Que privilégio. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Gostou do conteúdo? Ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Você acessa agora Rede Massa Londrina no canal do YouTube e compartilha. Um excelente final de semana a todos. A gente se fala no próximo sábado. Tchau, gente.